Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 1º de abril, celebramos Santo Hugo. Nosso santo de hoje nasceu em Castelo Novo, no sudeste da França, em 1053. Era filho do segundo casamento de um soldado da corte chamado Odilon. Ficou viúvo do primeiro casamento, casou novamente e aí nasceu o Santo Hugo, que recebeu a sua educação cristã, sobretudo da sua mãe, que era uma cristã muito piedosa, muito fiel. Nós não sabemos muita coisa da vida pregressa de Santo Hugo, mas sabemos que ele ingressou aos 27 anos no clero da diocese de Valence, ou seja, já era um padre dessa diocese. Nessa mesma diocese de Valence, ele foi escolhido como cônego, que era uma função importante dentro da diocese, e depois ele foi chamado para ir para a arquidiocese de Lyon, ser secretário do arcebispo dessa diocese importantíssima, dessa arquidiocese importantíssima na França, nessa época e até hoje. Depois ele foi ficando conhecido, foi enviado para uma missão junto ao Papa da época, que era o Papa Gregório VII, estava precisando de ajuda, de uma assessoria, e aí ele tinha uma certa proximidade com o arcebispo de Lyon. O arcebispo de Lyon indicou o padre Hugo e, de fato, o Papa ficou muito impressionado com ele, com a virtude, com a capacidade de articulação, com a competência, com o conhecimento, com a santidade. E, por essa época, o Papa estava procurando alguém para colocar à frente da diocese de Grenoble, na França. Era uma diocese imensa em extensão, em número de pessoas, de habitantes, mas era uma diocese que estava um pouco abandonada, em vários sentidos. Os padres estavam soltos, era uma diocese que tinha uma biblioteca imensa, mas que também estava abandonada. Vários bens da igreja, igrejas, prédios, estavam em situação precária. E o Papa Gregório VII, vendo as qualidades de Santo Hugo, percebeu que ele seria a pessoa ideal para ser bispo daquela diocese, embora Santo Hugo nessa época tivesse apenas 28 anos de idade, ou seja, ele tinha apenas um ano de sacerdócio, praticamente. Mesmo assim, o Papa insistiu. Santo Hugo, na verdade, ele esperava ansiosamente o momento em que ele poderia se tornar monge e viver a vida monástica até o fim da vida. Santo Hugo resistiu, mas o Papa foi firme e ele, Santo Hugo, por obediência, acabou aceitando e se mudou para a diocese de Grenoble, que era uma diocese que ficava perto dos Alpes, entre a França e a Itália, uma diocese imensa. E logo que Santo Hugo chegou, ele começou um trabalho de reforma da diocese em todos os aspectos, no aspecto pastoral, da evangelização, da administração, da formação e da disciplina do clero, mas ele enfrentou muitos obstáculos, muitos sacrifícios, muitos sofrimentos. As pessoas não estavam muito abertas inicialmente àquilo. Ele sofreu algumas perseguições, então ele pensou seriamente em renunciar, se tornar monge, acabou indo morar no mosteiro, passou 2 anos lá, e quando o Papa Gregório VII soube, o Papa interviu e foi muito firme, disse que Santo Hugo deveria ser corajoso em carregar a sua cruz como bispo, como pastor da igreja, e Santo Hugo acabou aceitando. E nessa segunda vez, aí sim, muitos frutos na ação evangelizadora apareceram. Ele se aproximou mais dos padres, foi conquistando cada um, corrigindo fraternalmente, foi tomando mais posse da administração da diocese, dos bens, reformando, cuidando com zelo das igrejas, da biblioteca, dos prédios em geral que deveriam estar a serviço da evangelização. E uma coisa que foi também muito marcante foi que Santo Hugo foi o bispo que teve a abertura, a sensibilidade de acolher na sua própria diocese São Bruno, que vagava até então e buscava um lugar para ele criar uma nova ordem religiosa muito dedicada à oração, à penitência, uma vida ascética muito profunda. E, de fato, São Bruno foi acolhido por Santo Hugo, e na diocese de Grenoble, São Bruno fundou a Ordem Cartucha e mandou construir, inclusive com todo o apoio fundamental de Santo Hugo, o primeiro mosteiro da Ordem dos Cartuchos em toda a história da igreja. E esse mosteiro foi muito importante, inclusive, na evangelização na diocese. Claro, os cartuchos passavam a maior parte do tempo
na sua vida comunitária, em silêncio, vivendo a ascese, vivendo a oração, mas também ele se dedicava muito ao cuidado com os pobres nessa época, então isso foi uma grande ajuda na evangelização da diocese. No fim das contas, Santo Hugo se tornou um bispo exemplar, na humildade, na sabedoria, no pastoreio, nas virtudes em geral, e ele acabou ficando, no total, 52 anos à frente da Diocese de Grenoble. Quando ele já estava perto de morrer, faltando poucos anos para sua morte, ele já bem idoso, pediu ao Papa da época, que era o Papa Honório, que aceitasse a sua renúncia, mas o Papa Honório mandou um bilhete respondendo o seguinte: para o bem do seu povo, prefiro vossa reverendíssima, velho e doente, a qualquer outro, mesmo jovem e de boa saúde. Então, humildemente, com toda a obediência, Santo Hugo foi bispo, e bispo marcante, da Diocese de Grenoble, até o fim da sua vida terrena, já com 80 anos de idade, falecendo no dia 1º de abril de 1132 e, de forma extraordinária, sendo canonizado pela Igreja apenas 2 anos depois da sua morte. Nos inspiremos na vida desse grande santo, sacerdote, bispo, que hoje nós celebramos. Um sacerdote que tentou algumas vezes fugir da sua missão, mas que, no fim das contas, foi dócil à vontade de Deus, expressa pelas orientações, pelas determinações da Igreja, e que, no fim das contas, se tornou um bispo exemplar, na fidelidade, sabendo que deveria colocar toda a sua confiança não nas próprias forças, mas em Deus que o chamava e que o preparava. Santo Hugo, rogai por nós.